Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. 2 Crônicas, capítulo 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou a casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros, na guerra para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um à sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou, pois, a Belém e a Etã e a Tecoa, e a Bet-zur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Zife, e a Adoraim, e a Laquis, e a Zeca, e a Zorá, e a Aijalon, e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas, e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres, e de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças. Fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeús e Semarias e Zaão. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos Abias e Atai e Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Fim do capítulo 11. Irmãos, aqui continua a questão dos reis, trazendo o fato de Roboão querer, lutar para conquistar todo o reino de Israel, mas Deus não permite que ele faça isso. Mas algo muito triste nós vemos aqui, que está aqui no versículo 14. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Infelizmente, Jeroboão permitiu que a adoração aos deuses pagãos chegasse em Israel. Continuando aqui no versículo 15. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Ou seja, Israel se manteve perdido devido a estes reis que se levantaram, neste caso Jeroboão,
que se levantou contra o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Infelizmente, irmãos, quando nós paramos para pensar, aqueles que não estão em Cristo, geralmente, são aqueles que têm conquistas. Eu vou explicar melhor para vocês. Às vezes a pessoa, ela tem uma grande conquista. Enquanto ela ainda era uma pessoa mais humilde, ela buscava o Senhor, clamava a Deus, né? Confiava em Deus tudo que ela tinha. Mas a partir do momento que ela tem uma grande conquista e ela percebe que a sua vida agora é de vitórias, de conquistas, de realizações, que ela chegou num patamar onde ela não imaginava estar, aí é um grande risco para se deixar de adorar a Deus, porque começa a confiar nas suas próprias forças. Eu vejo o seguinte, que estes reis que adoravam os deuses pagãos, é como se eles se sentissem também como deuses. É como o faraó do Egito. Os egípcios, eles declaram que o faraó, ele é um deus encarnado. Os egípcios falam isso. E é faraó o líder de todos os outros deuses. Então, a minha percepção é essa. A pessoa, quando chega num patamar como Jeroboão chegou, em ser rei de Israel, é como se ele se sentisse um deus. É como se ele fosse um deus. Porém, ele sabe que ele não é maior do que o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Ele sabe disso. Então, para ele continuar se sentindo um Deus, uma autoridade, até mesmo nas regiões celestiais, vamos dizer assim, ele começa a adorar outros deuses. Deuses feitos de barro, né, de metal, deuses feitos pelas mãos do homem. E isso é terrível, porque se olharmos nos dias de hoje, aqueles que têm grandes conquistas, que têm grandes realizações, que muda de patamar, que tem uma visão ou experimenta algo que seja muito bom, né? Ele esquece quem é Deus. Isso é muito triste. Esquece quem é Deus e se sente como um Deus, se sente como um superior, um ser superior. Nós estamos cansados de ver aí notícias de pessoas, de juízes, policiais, né? De pessoas com autoridade, patente, que vira às vezes para um policial ali que está na guarda, um policial militar, né? Um soldado e fala, você não sabe quem sou eu? Você não sabe com quem eu estou falando? Ou seja, o ego, ele aumenta e a partir daí, a adoração ao Deus Altíssimo, ela não existe mais. E isso é terrível, porque nós sabemos, e a palavra nos mostra, que sem Deus nós somos nada. Nós dependemos dele, nós dependemos do Senhor. E nós sabemos que todos estes reis que se levantaram com soberba e se sentiram deuses e começaram a adorar deuses pagãos, eles colheram lá na frente, colheram maldições. Então, para que não sejamos amaldiçoados, porque Deus ele quer que nós vivamos o melhor desta terra, mas venhamos viver o melhor desta terra não esquecendo de quem ele é e continuando em adoração, em louvor a ele. Porque nós sabemos que se deixarmos de adorar o Senhor, a maldição ela vem, os problemas vêm. A colheita do fruto maldito vem. Por isso, atente-se e guarde esta palavra no seu coração para que não peque contra o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.